Bom dia a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu vim aqui hoje para continuar a leitura da Bíblia, onde a gente parou no versículo 24. Eu leio o capítulo 24, eu parei no versículo 14, no finalzinho. Então, a gente vai dar início aqui ao versículo 15. Vocês vão escutar aí o barulho aí, gente, é o vizinho que tá com o som ligado. Tá? Mas vamos ler a palavra de Deus. Eu vou dar início aqui ao versículo 15, onde está dizendo o encontro de Rebeca. Vamos lá. Ai, gente, tem que tirar o óculos. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixe-me beber um pouco de água do seu cântaro. Ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ele de dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão uma pendente de ouro do meio do ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa do teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse-lhe: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão, à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando viu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. E ele, porém, disse: Não comereis até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido. E deu-lhe ovelhas e vacas, e pratas e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor, depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao Senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, que cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te darem, livre será do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a quem a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor.
E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu disse-lhe, ora, dá-me de beber? E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então eu lhe perguntei e disse, de quem és filhas? E ela disse, filhas de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também-mo fazer saber, para que eu olhe a mão direita ou à esquerda. Então respondeu Labão a Betuel, e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar de mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestido, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo de Abraão e seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejais tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laiai-Hol, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Sobre a tarde, ele levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. 25. Abraão casa com Quetura, e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, Joquizã, Medã e Midian, e Gisbaque e Zoá. E Joquizã gerou Zeba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Azurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer e Enoque, e Abida e Elda. Esses todos foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Esses, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Hol, os descendentes de Ismael. Esses, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações,
O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, Adar, e Temá, Getur, Nafes e Quedema. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E esses são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitara desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Zur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filho de Petuel, arameu de Badã, Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se assim: é porque sou eu. Porque... E disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse-lhe Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque vai a Gerar, por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: és minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizerem? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu seu varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.
e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamavam seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E aparecendo-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele a Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste a mim, pois que vos me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nós não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou a Sebã, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basmate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Vou ler até aqui, vou parar no 27, no capítulo 27. Depois a gente continua, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, esta é a palavra. Esse é o início de tudo, Gênesis, né? Depois vamos para Êxodo. Então, gente, por hoje é só. Eu tô querendo comprar uma outra Bíblia de 1611. Eu não lembro bem o nome, mas eu ouvi falar que é muito boa e que ela tem a mesma versão que essa que eu estou lendo, que é João, deixa eu ver. João Ferreira de Almeida. Só que ela tem como a língua portuguesa, né, foi mudada muitas coisas, ela é de mais fácil entendimento. Por enquanto eu vou continuar nessa, na João Ferreira de Almeida, até eu conseguir comprar outra, que eu tava olhando, ela tá bem carinha. Mas se eu conseguir comprar outra, eu vou dar uma olhada, ver, né? E daí eu vou mudar pra ela. Os próximos, como se diz? Esqueci, a gente vai falar. Então, mas daí quando eu comprar outra, eu venho falar pra vocês, aí eu mudo, tá? Então, gente, hoje, essa foi a palavra, esses foram os capítulos que eu li. Então, eu espero que vocês estejam gostando, estejam assistindo os vídeos, porque não são vídeos longos, são vídeos curtos, né? Pra não ficar muito cansativo, porque muitas das vezes a pessoa não lê a Bíblia, porque a Bíblia ela é bem, ó, larga, e é bastante coisa pra ler, né? Então, às vezes a gente fica com preguiça, mas então eu tô fazendo esse vídeo curto, em pequenos, poucos minutos pra isso, pra não se tornar muito cansativo, né? Então, espero que vocês gostem. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, que é muito importante pra plataforma entender que vocês estão gostando. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura dos próximos capítulos, aliás, se assim Deus permitir.